Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Atrasamos uns minutinhos, mas já estamos aqui ao vivo com a nossa live. Mais uma live que o nosso mandato promove para debater os temas relacionados ao coronavírus, a toda essa situação que a gente vem enfrentando no nosso país, na nossa cidade. E hoje eu estou aqui muito feliz, acompanhada dessas grandes pessoas, o Pedro Vasconcelos, nosso secretário municipal de Cultura. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Ana. E a Luísa Gonçalves, né, que é cantora, compositora e faz parte do Comitê Municipal de Emergencial, né, da Cultura. É isso, né? Esse é o nome, né? Isso, é isso Comitê aí. Boa Municipal. tarde, Ana. Boa tarde, gente. Então, a galera que está entrando aí na live, compartilha com seus amigos, para a gente ter o maior alcance possível. Hoje nós vamos falar sobre o tema da cultura, né? Um setor que é extraordinário nas nossas vidas, né? Que promove a nossa inclusão, né? E o bem-estar da nossa vida, né? Promove poesia, música, nos traz qualidade na nossa vida. E, com certeza, um setor que, nesse momento de pandemia, em razão de todos os cancelamentos das atividades culturais, né, onde há aglomerações, por óbvio, esse setor está sofrendo muito, né, está muito prejudicado com a questão da pandemia. Bom, eu vou passar aqui para a Luísa, porque a gente combinou, né, que a gente vai começar a nossa live ouvindo uma palhinha da Luísa. Tudo contigo, Luísa, para a galera que está entrando aí já chegar se sentindo abraçado virtualmente e acalentado com o talento dessa mulher. Então, eu vou fazer uma música nova que eu compus, acho que faz uma semana, mais ou menos, que ela fala sobre o que a gente está passando agora. Eu quero saber se vocês estão ouvindo bem o violão. Tá bom? Sim. A voz também tá boa? Tá ótimo. Tá. E quem tá em casa vai amar. Bora lá. Espero que sim. Ficar em casa, sentindo o tempo passar. Ficar em casa, cuidando da vida do meu lar. Ficar em casa, sentindo o tempo passar. Ficar em casa, cuidando da nossa vida, do meu lar. Hey, 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 hey. Cada vez que eu componho é um tempo bom, um caminho para uma nova construção. O mundo tá precisando descansar e a gente se reinventar. Eu sinto falta do toque, do abraço, do carinho do samba no compasso. Mas agora é hora de cuidar. Há outras formas de aproximar, deixar o som fluir, o amor se espalhar por aí, pra gente se abraçar, pra reaproximar. Ai, ai, ai. Ficar em casa, sentindo o tempo passar. Ficar em casa, cuidando da vida do meu lar. Ficar em casa, sentindo o tempo passar. Ficar em casa, cuidando da nossa vida, do meu lar. Se puderem, fiquem em casa. A galera que está aqui entrando, né, acho que encontram várias formas de te aplaudir. E um grande abraço que todos aqui que estão acompanhando essa live estão mandando, tanto para ti como para o Pedro Vasconcelos. Obrigada, então, gente, hoje o tema da nossa live é sobre o setor da cultura, né, as políticas culturais
que, de fato, já vem sofrendo um desmonte em nível federal nessa agenda pós-golpe. A gente percebe os rumos do Ministério da Cultura, eu acho que vocês vão poder depois comentar sobre esse aspecto político e o quanto a cultura é essencial nas nossas vidas, né? E um país que não fomenta a cultura, que não respeita a classe artística, que não constrói políticas públicas, é um país pobre, né? Que não consegue relacionar, né, a arte, a sensibilidade que é produzida através da cultura com a questão humana. Então, eu queria começar lendo um poema para vocês dois, para o Pedro, que é gestor da cultura, e para ti, que é uma militante da causa e uma artista, e estendo essa homenagem a toda a classe artística nesse momento que enfrenta, né, o desgoverno Bolsonaro e que luta principalmente aqui na nossa cidade. É um poema da Zélia Duncan que diz: Vida em Branco. Você não precisa de artistas? Então me devolve os momentos bons, os versos roubados de nós, as cores do seu caminho, arranca o rádio do seu carro, destrói a caixa de som, joga fora os instrumentos e todos aqueles quadros, deixa as paredes em branco, assim como a sua cabeça, sem seu céu de cimento. Silêncio cheio de ódio, armas para dormir, nenhuma canção para ninar, e suas crianças sem guarda, esperando a hora incerta para mandar ou receber rajadas. Você não precisa de artistas? Então feche os olhos, mora no teu breu, esquece o que a arte te deu, finge que não te deu nada, nem um som, nem uma cor, nem uma flor na sua blusa. Nem Van Gogh, nem Tom Jobim, nem Gonzaga, nem Diadorim. Você vai rimar com números, vai dormir com raiva e acordar com sonhos, sem nada. E esse vazio no seu peito não tem refrão para dar jeito, não tem balé para bailar. Você não precisa de artistas? Então nos perca de vista, nos deixe de fora desse seu mundo perverso, sem graça e sem alma. A Zélia Duncan tem sido uma voz, né, um canhão, né, que expressa muito esse sentimento, né, com relação à cultura do nosso país e também com essa negação da cultura pelo nosso governo federal. E eu queria começar, Luísa, batendo um papo contigo aqui, com o nosso pessoal, sobre a iniciativa aqui da cidade, que foi a criação do Comitê Emergencial da Cultura. Eu queria que tu contasse isso como artista, como compositora, como é que nasceu essa ideia, como é que isso está sendo construído, qual a participação que o poder público tem tido, de que forma a classe artística tem se organizado aqui na nossa cidade. Bom, Ana, depois de se instalar essa pandemia e esse isolamento social, então começou a haver uma preocupação muito grande, né, dos artistas. Alguns artistas já estavam sem comida em casa, outros artistas já estavam para ser despejados do lugar que moravam, enfim. E aí se fez uma reunião do Conselho Municipal de Políticas Públicas com outros artistas e com o secretário Pedrão, que está aí com a gente hoje. E aí, a partir dessa reunião, então, a gente resolveu formar o Comitê Emergencial pela Cultura e, a partir daí, então, lutar por medidas para os artistas nesse momento tão complicado, né? A cultura, ela é o setor mais atingido nesse momento, porque a gente não tem nenhuma forma de poder trabalhar, além das lives que não nos garantem nada além de muitos não terem estrutura e recurso em casa, ainda não nos garantem nada de retorno financeiro para a gente poder se sustentar, né? Então, a gente formou o comitê e fizemos, a princípio, um texto requisitando medidas do governo municipal. A gente tem consciência também de que a situação do município não está fácil, a gente tem consciência de que o governo federal não está mandando verba para os municípios, e que está tudo muito difícil, muito preocupante, né? Então, nós conseguimos uma reunião com o prefeito, com a Arivanazzi, que nos colocou a situação do município. Olha, a gente está aqui, está acontecendo isso e isso, e essa é a nossa situação.
Então, a gente tem que pensar junto coisas que a gente realmente consiga abraçar agora e fazer para vocês. Então, de princípio, o que a gente conseguiu? Cestas básicas, fizemos um cadastro, né? O Comitê Emergencial fez um cadastro para os artistas da cidade, que já está com mais ou menos 150 pessoas cadastradas, artistas cadastrados. E a partir desse cadastro, a Secretaria da Cultura entrou em contato com as pessoas para distribuir cestas básicas para todos os artistas do cadastro. Acredito que ainda faltem alguns artistas, né, Pedro? Mas a grande maioria já recebeu as cestas e a ideia é seguir dando continuidade a essas cestas até encerrar esse período de isolamento e a gente está sem poder trabalhar, né? Depois disso, então, a gente seguiu em conversação com a Secretaria da Cultura e com a Prefeitura, tentando formas de conseguir recursos para a gente, né? Porque para além das cestas básicas, a gente precisa pagar o aluguel, a gente precisa comprar medicamento, a gente precisa comprar desinfetante, carne, ovo, sustentar o filho, né? Então, não é só a cesta básica, né? Precisa-se de formas de subsistir. Como a cultura subsiste agora, no momento em que a cultura não tem como trabalhar, né? Porque a maioria dos recursos culturais, eles vêm de eventos, né? Vem de eventos e vem do governo federal, que nesse ano não disponibilizou quase nada para a gente, apesar de ter um fundo bem grande para a cultura, né? Então, seguimos tentando medidas, pensamos em várias ideias, em edital pelo SEMAI, em edital de fundo de cultura, e, bom, a última coisa que a gente conseguiu, que ficou por certo, né, Pedrão, foi um contrato para os artistas produzirem uma campanha para a saúde, que é de extrema importância nesse momento, né, em que as pessoas estão com uma dificuldade seríssima de compreender a seriedade do momento, de compreender o tamanho do risco que elas correm, né, e talvez de conseguir enxergar, simplesmente enxergar os dados que estão aí para todo mundo ver do próprio Ministério da Saúde, né, que é um absurdo, que quando tu olha, 1.000 pessoas morrerem em 24 horas é assustador, né. Então, a gente vê que as pessoas estão com essa dificuldade e a gente também compreende que todo mundo precisa de dinheiro para se sustentar, de dinheiro para trabalhar, que para o pequeno empreendedor, para as pequenas empresas é difícil de se manter sem estar aberto. A gente compreende isso. E nós somos a classe que mais estamos sendo prejudicadas, que realmente não temos nenhuma forma de ganhar dinheiro, né? Mas, acima de tudo, a gente compreende que a vida das pessoas é importante. Eu compreendo que, nesse momento, se os bares fossem abertos de novo, eu não ia cantar em aglomeração para colocar minha vida em risco e deixar o meu filho sem mãe. Eu sou asmática, eu tenho asma crônica. A minha mãe é hipertensa. Assim como eu, muitas pessoas por aí. Eu não penso apenas nas pessoas saudáveis que têm condições de passar por isso. Eu penso em todo mundo. A gente precisa pensar no coletivo e não no individual. É assim que a gente vence essa pandemia e esse momento terrível que o mundo inteiro está passando. É pensando no coletivo. E isso, inclusive, nos traz à tona diversas coisas como a nossa economia, né? O capitalismo é tão selvagem e tão frágil, né? Nesse momento, a gente vê que quando ele cai de uma forma tão frágil em tão pouco tempo, as pessoas ficam desamparadas. Então, a importância do fortalecimento do Estado nesse momento, do fortalecimento do Estado e do Estado estar fazendo políticas públicas para a população. Quer dizer, a população tem direito de ficar em casa protegida e é de completa responsabilidade do Estado garantir que as pessoas possam se proteger, garantir que as pessoas possam ficar em casa. Então, eu acredito que as pessoas não têm que estar na rua fazendo manifestações em aglomerações com pessoas para que o comércio abra. Eu acredito que as pessoas têm que se manifestar de outras formas nesse momento para que o Estado nos ampare, porque isso está na Constituição. E é o que o Comitê Emergencial pela Cultura está fazendo. Movimentos de diversas formas para requisitar que o Estado nos ampare agora, que é o que precisa ser feito.
como a Lei Emergencial pela Cultura 1075, que está para ser votada na próxima terça-feira, né, Pedrão? E lá nós temos várias medidas para que as pessoas da cultura, os trabalhadores da cultura possam ser acolhidos nesse momento tão difícil. Obrigada, Luísa, que bom saber, né, dessa consciência coletiva que tu traz, né, de um segmento tão importante para nós, mas que tem uma consciência maior, né, e nós aqui, a grande maioria dos espectadores aqui fazem coro, né, a essa dificuldade, mas tem a compreensão da necessidade do isolamento. A gente vem pautando esse tema já em várias lives, e o que a gente tem dito? Que se o nosso país fosse um país sério e nós tivéssemos um presidente sério, preocupado com a sua população, nós estaríamos tendo a renda emergencial como uma garantia para que as pessoas ficassem em casa e protegidas financeiramente. O trabalhador, a classe pobre, os mais vulneráveis, eles não deveriam estar escolhendo entre ficar em casa ou morrer de fome, né? Então, o tema da renda básica tem sido um grande desafio. A gente percebe que o governo não atende as pessoas, são mais de 16 milhões de brasileiros que ainda não conseguiram acessar aquela renda que a oposição propôs no Congresso. E agora, essa semana, foi estarrecedora, eu não sei se vocês viram, o veto que o presidente Bolsonaro fez a várias categorias que tinham sido ampliadas. Eu tenho Nós estamos incluídos aqui ali, Ana, no veto. Exatamente. Ele vetou a cultura também. Isso, vetou a cultura, vetou o motorista de Uber, vetou todas as categorias que a gente agora vai ter que fazer uma luta para que o Congresso derrube o veto do presidente, porque, na verdade, ele não quer dar condições dos trabalhadores se protegerem, né? E os demais países de primeiro mundo, eles têm investido reservas financeiras, têm feito formas de atender às necessidades da classe trabalhadora para poder garantir, né, a defesa da vida. Então, Pedro, eu queria que tu falasse um pouquinho, além do tema da renda básica, que é um tema que, na ampliação de categorias, havia uma expectativa da classe artística e foi vetada pelo presidente. Eu queria que tu falasse para os nossos internautas sobre o PL 1075, de autoria da deputada Benedita da Silva, esse que a Luísa fez referência, que é a grande luta agora, a mobilização geral, né, para a semana que vem, pela aprovação dessa lei. Tu poderia explicar para nós o que essa lei prevê, o que ela determina para a classe artística brasileira, né? Coloca para a gente a importância desse projeto de lei. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado, Ana, pelo convite, pelo espaço aqui da gente poder estar conversando. Agradecer também a presença da Luísa e parabenizá-la pela postura e pela condução que ela tem feito. Ela tem cumprido um papel muito importante aqui no comitê, nessa articulação dos artistas e do setor cultural da cidade. Eu acho que isso é uma coisa importante destacar também, né? Tem um momento muito rico de solidariedade, articulação, envolvimento das pessoas, né, para construir uma solução que tem que ser pensada permanentemente, que tem essa emergência, mas que depois vai ter uma permanência, porque a gente sabe que não é uma questão de resolver maio e junho, né? Nós vamos continuar com essa questão da pandemia por muito tempo. Então, acho que esse comitê é fundamental e, né, enfim, parabenizar todos que estão ali. E aí a Luísa já falou de algumas medidas que a gente está fazendo aqui em São Leopoldo, as cestas básicas, tem agora essa campanha institucional que a gente conseguiu com recurso da própria saúde para fazer com artistas de São Leopoldo uma campanha de sensibilização. Isso também vai permitir ali alguma renda para muitos artistas, mas nós estamos batalhando, obviamente, por mais, né? Nós queremos poder lançar editais de fomento, de injetar recurso mesmo na economia da cultura, porque, como a Luísa disse, nós somos um dos setores mais afetados. Então, o que eu posso falar para vocês, assim, como gestora, né? E aí, por que a gente chega na lei, né? Eu vou chegar lá. Né? O que eu posso falar, assim, como gestor? É muito angustiante, né? Ser secretário de cultura nesse momento. Porque eu estou lá cobrando Vanazzi, eu estou lá enchendo o saco de todo mundo, o Vanazzi é super sensível, já recebeu os artistas, tem conversado comigo semanalmente, mas ele tem um problema financeiro, né? Nós temos uma limitação aqui no município que, por exemplo, o secretário da Fazenda me disse, olha, Pedro, em maio tu esquece que nós não vamos conseguir liberar recurso da prefeitura, do município, para essas tuas ações, porque eu estou tentando fechar a folha, estou tentando pagar as coisas da saúde, estou tentando pagar as coisas da assistência.
então nós estamos aqui muito apertados, vamos construir para mais para frente. E aí eu fui também atrás de outras alternativas, né, porque claro que a gente em algum momento vai ter que lançar mão do recurso municipal, né, isso é discutível, mas eu pensei assim, bom, vou bater na porta da Secretaria de Cultura do Estado, que é a Bia Araújo, e vou ver o que a gente consegue fazer em nível nacional, né, no governo federal. E aí estava surgindo esse movimento, que a Benedita, como presidente da Comissão de Cultura, está conduzindo e construiu um PL com a presença de vários deputados de vários partidos, que fundamentalmente o PL da Benedita diz o seguinte, destinar recursos para espaços culturais que estão fechando, com um valor de entre 3 e 10 mil reais por mês, nesse período que eles estiverem fechados, liberar um recurso para estados e municípios lançarem editais, prêmios, iniciativas como festivais virtuais na internet e tal, podendo injetar recurso para os grupos artísticos, para a produção artística nacional, liberar recursos do Fundo Nacional de Cultura, então, que estão travados, que estão contingenciados e que não estão sendo executados, né, e empurrar por um ano aí as prestações de contas e execução de todo mundo que já vinha com projetos da Lei Rouanet ou de outros recursos do Fundo Nacional de Cultura sendo executados, prorroga-se automaticamente por um ano. A renda básica foi sempre uma ideia desse PL incluir. E aí, como então eles conseguiram emendar lá naquele 873 o povo da cultura, aí então a Benedita não incluiu nesse projeto. Agora que vetou, e a Jandira que está relatando, nós estamos pensando assim, vamos incluir de novo. Então, provavelmente vai ter a renda básica ali no PL também, mas a gente sabe que isso é muito difícil aprovar. Por quê? Porque o governo federal está dizendo, eu já fiz a renda básica para os informais, para os desempregados, para as mães de família e para os MEI, e eu não vou fazer para categorias específicas, eu estou fazendo universal. O que a gente sabe que é uma grande falácia, né? Excluíram um monte de gente, ainda não pagaram todo mundo, expuseram as pessoas a filas criminosas na Caixa Econômica Federal, um horror. A Luísa pode relatar aí, porque até outro dia, né, Luísa, estava esperando um retorno da Caixa Econômica Federal há 30 dias, 40 dias e não dava um retorno. Então, uma coisa muito difícil. E aí, o que a gente conseguiu, Ana, construir nesse PL? Agora nós estamos na batalha para aprová-lo. A gente conseguiu, e eu tive uma participação importante nessa formulação, eu ajudei a Benedita e a Jandira nessa formulação, representando os municípios, garantir que todos os recursos do PL vão para estados e municípios. 3 bilhões e 600 milhões de reais, a gente rapa o que tem de superávit do fundo, rapa tudo quanto é recurso que nós teríamos ali, que não foi executado para a área da cultura, e joga tudo para estados e municípios executarem as ações. E aí a gente poderia fazer muitas iniciativas de fomento e apoio a esse setor econômico, porque nós somos 4% do PIB nacional, somos 4,5% do PIB gaúcho, somos 200 mil trabalhadores aqui no Rio Grande do Sul, aqui em São Leopoldo são mais de 3 mil trabalhadores na área da cultura, quer dizer, nós estamos falando de um setor econômico importantíssimo, que é maior que o setor coreiro calçadista no Rio Grande do Sul, que é maior que o setor automobilístico no Rio Grande do Sul. E aí nós vamos tratar como o quê? Como assistência social? Ficar só distribuindo cesta básica? Não, a gente acha que não, que tem que ter um tratamento à altura, e sem falar da importância toda que a cultura cumpre para um momento como esse, né? E aí a Luísa, que também já estava expressando isso. Então é isso, Ana, nós estamos muito otimistas, podemos aprovar uma lei na semana que vem, vai para terça-feira, provavelmente, a votação, que vai ser uma grande injeção de ânimo aí, de recursos no Sistema Nacional de Cultura. E aí, certamente, São Leopoldo vai se beneficiar. Muito bom. Bom, eu vou interagindo um pouquinho aqui com o pessoal, né? A grande maioria dando boa tarde para vocês, né? O Thiago Greff, que é oficineiro também da área da cultura, a Pátia Afonso, a Telacim, o presidente da Ambave, né? O Wilson. Várias pessoas aqui, a Bruna, minha filha, elogiando as tuas músicas, Luísa. O Zé Martins também está aqui com a gente, né? Juntos lutando contra o vírus e contra o verme. Cacique Eloy Saldanha está aqui também acompanhando, né? Várias pessoas aqui manifestando carinho. O Matheus Xamã, que também é oficineiro, né? É um cara maravilhoso aí do grafite, Guardiões da Água. Quem mais aqui? Estou assistindo aqui da Terra dos Artistas, São Luís Gonzaga, ó, nossa live chegou longe. O Curumim também está aqui participando, né? Enfim, tem muita gente aqui, devagarinho eu vou. Alice Benvenuti, né? Excelente.
Isso, excelente trabalho, Alice, está fazendo referência à comunidade artística local, a Marieta, né, o Adriano Pires, a Rosana, enfim, a galera está aí, obrigada por vocês estarem conosco, né, compartilhem a live. Bom, a gente então está falando de um projeto de lei muito importante, que a perspectiva é que ele seja aprovado na semana que vem. O que nós podemos construir enquanto sociedade aqui, nós mandato também, uma campanha reforçando pela aprovação desse projeto de lei até a semana que vem, lançando um card ou a hashtag, né, da lei. Eu queria que a Luísa comentasse um pouco como é que a gente pode ajudar nessa mobilização, Luísa. E depois o Pedro pode falar também sobre a mobilização dos gestores e dos artistas que ele conduziu essa semana, né, as webs conferências, enfim. Como é que está rolando esse apoio e como é que a população pode se somar, né, para fazer essa força em defesa da classe artística? Bom, agora é importante a pressão nos deputados para que essa lei seja aprovada, né? Então, o comitê em si está montando uma campanha, o vídeo vai ser lançado entre hoje e amanhã, de todos os artistas falando um texto que, se der tempo, eu leio aqui para vocês, da importância da cultura, do que é a cultura, que é o reflexo da nossa história, né? E da importância da cultura para o mundo, na vida das pessoas. Então, falando sobre a importância de que essa lei seja aprovada para que a gente possa seguir gerando arte, para que a gente possa seguir subsistindo, porque a arte, ela só existe através do artista, né? Então, a gente vai estar lançando essa campanha entre hoje e amanhã, o vídeo já vai estar pronto, e a gente vai lançar com as hashtags pelas páginas do comitê e vamos compartilhar o máximo que puder. Eu vou tentar alguma verba para que a gente possa injetar em divulgação, né, para que esse vídeo possa circular o máximo possível. E eu acho que é isso agora. Compartilhar, mandar e-mail para os deputados, quem tiver e-mail dos deputados nos grupos de cultura, esses e-mails estão circulando, para enviar para os deputados e-mail, pressionando, sendo vídeo, sendo texto. Agora o importante é pressionar o parlamento para que isso seja votado a nosso favor, né? E a gente vai fazer essas campanhas por aqui, compartilhando o vídeo, colocando hashtags, tudo que for possível, até a próxima terça-feira. Então, se todo mundo puder compartilhar, é importante que agora a população abrace a causa. Não só os artistas dependem do público. Então, é importante que a população, num contexto geral, abrace essa causa, porque não é por nós, não é pelos artistas, é por todos nós. Né? A população consome a cultura e a cultura abraça a população durante todo o tempo. E nesse momento de pandemia, é um tempo que a gente vê a importância da arte na vida das pessoas para manter a nossa sanidade. Né? Em casa, a gente está assistindo filmes, a gente está lendo livros, a gente está assistindo séries, ouvindo música, acompanhando as lives. Então, a cultura é importante para a vida, para a existência do ser humano, para o reflexo da nossa história. Apoiem os artistas locais, apoiem a arte nacional e a única coisa que é necessário fazer agora é compartilhar. Compartilhem os vídeos e façam o que for preciso para colocar pressão nos deputados. Tem uma campanha nacional também rolando, né, Luísa? Tem uma campanha nacional também com essas hashtags do Lei de Emergência Cultural. Tem um canal no YouTube, tem página no Face, página no Instagram. Que daí todos os deputados também que estão à frente desse processo estão ajudando a impulsionar, e o esforço agora, como disse a Luísa, é justamente da gente pressionar a Câmara e também o Senado, porque logo em seguida ela vai para o Senado. A nossa, assim, o ponto favorável, o ponto positivo desse processo foi que a gente conseguiu votar a urgência da lei na semana passada de forma muito rápida. Ela não passa mais por comissões, porque agora a Câmara está funcionando diferente, só no Colégio de Líderes, e ela já vai a plenário, ela ia a plenário amanhã, já estava prevista na pauta de amanhã. Aí, por conta de outros problemas que estão tendo lá, de votação dessa lei da grilagem de terras lá, ficou para terça que vem, mas foi muito rápido. Em 10 dias a gente está votando a lei em plenário. Logo ela vai para o Senado e aí vai para a sanção presidencial, se não sofrer alterações no Senado. Se sofre alterações no Senado, volta para a Câmara para aprovar de novo. Então, a gente conseguiu essa construção rápida e a gente também não quer que o texto seja desfigurado, né? A gente quer manter esse texto como ele está,
senão se ele começar a receber muitas emendas que o descaracterize, pode ser perigoso também. A gente sabe que tem gente lá no Congresso que é contra a cultura, né? O próprio governo Bolsonaro e uma parte lá dos deputados de extrema-direita, enfim, que defendem essa visão, que são contra, fazem uma campanha de criminalização da arte e da cultura. Então nós estamos lutando também contra interesses, né, que são antagônicos. Então acho que esse apelo é muito importante, assim, da gente sensibilizar toda a sociedade para a importância que a cultura tem nas nossas vidas e, obviamente, né, para a vida desses trabalhadores que a gente não pode deixar de pensar também e para que eles possam ficar em casa com tranquilidade, né, porque não estão podendo trabalhar nesse momento e o trabalho da cultura e da arte é aglomeração, né, não tem como fazer sem aglomeração, né, então essa coisa digital, ela vai até um certo ponto, né, tem coisas que não dá para fazer digitalmente ou não dá para fazer numa live do Facebook, isso também não chega em todo mundo. Como disse a Luísa, isso às vezes também não rende grana. Então isso é um recurso limitado, é uma ilusão a gente achar que artista vai viver de live no Facebook, porque o máximo que a gente pode fazer é campanhas específicas de arrecadação, né, algumas iniciativas específicas, assim. Aí, claro, aí às vezes estão rendendo coisas interessantes, tem muitas iniciativas legais também, né? Mas eu acho que se a gente consegue arrancar algum valor desses 3,5 bilhões que estão lá, já vai ser muito importante e vai ser um fato histórico, né? Porque só uma pandemia como essas poderia nos permitir fazer uma coisa dessas. Porque o governo Bolsonaro vem cumprindo um papel assim que é um papel revolucionário na cultura, né? Ele está fazendo coisas que ninguém jamais imaginou que um presidente da República faria, né? Hoje a Regina Duarte caiu, né? Não sei se todo mundo está informado. Tu comentar foi para a Cinemateca Brasileira. Realmente é uma vergonha total. Realmente um mito. Não, é uma coisa absurda. E ela se prestou para um papel, foi humilhada por ele, pelos seguidores dele, pelos olavistas. Brigou com toda a classe artística. Quer dizer, é uma mancha na história da cultura nacional. Aquele cara com o vídeo do nazismo e essa passagem terrível da Regina Duarte, 60 Aquela dias. Entrevista que ela fala sobre a ditadura militar, né, gente? Por favor. Uma mancha, assim, que vai ficar na história do Brasil como um capítulo muito triste, muito feio, né? E que certamente por muitos e muitos anos vão se lembrar de forma trágica disso. E, claro, então nós estamos tendo que lidar com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de gente que está lá, como esse psicopata fascista desse presidente. Então, claro, é difícil, a gente não pode se iludir e achar que é fácil, nós vamos aprovar a lei a semana que vem, e daqui a 30 dias o dinheiro está nas contas. Não, nós vamos ter que lutar muito para isso aí. Mas a gente tem uma brecha, tem uma chance, né, porque o Congresso está construindo muitos PLs com esse crédito extraordinário, né, para estados e municípios. E aí que a gente está tentando entrar. E eu acho que é isso, assim, aqui em São Leopoldo... eu queria que tu comentasse, desculpa te cortar um pouquinho, eu queria que tu comentasse essa articulação com os gestores, porque essa semana aconteceu uma webconferência nacional, né? Tu tiveste um papel nessa construção, como é que está isso, a mobilização dos gestores e da sociedade como um todo, pela aprovação da lei? Então, tem uma coisa muito legal acontecendo, né? Já foram 3 webconferências nacionais, que são puxadas por uma coisa que a gente está chamando de articulação nacional da emergência cultural, que envolve um monte de grupos, entidades nacionais, e os parlamentares, como a Benedita, a Jandira, enfim, que estão à frente dessa pauta, e muitos outros, a Fernanda Melchiona, aqui do Rio Grande do Sul também, a Rosário, né, tem muita gente boa aí que está junto. E esse comitê, ele foi construindo, então, eventos nacionais com artistas, conselhos de cultura, fóruns, gestores. E nós, dos gestores municipais, nós temos a nossa articulação nacional, que eu faço parte, e os gestores estaduais também. São 2 fóruns muito ativos, e a gente tem pautado e subsidiado lá os deputados com sugestões, soluções, e na segunda-feira a gente fez uma webconferência só com os gestores, tinham 20 secretários estaduais de cultura e 150 secretários municipais de cultura, uma coisa inédita, assim, a gente nunca conseguiu reunir tantos gestores num evento só. E eu tive o privilégio de coordenar, de ser o mediador dessa atividade, a convite da Benedita, e nós, então, estamos construindo essa mobilização agora nos estados. O que nós tiramos ali daquela atividade que é importante essa semana? Nós vamos fazer uma reunião com a bancada gaúcha, Ana, na sexta-feira de manhã, com todos os deputados que a gente puder, principalmente os que ainda não estão engajados e apoiando a lei, né, do PSDB, do PMDB, do PP,
do PSD, desses partidos que ainda não tinham um compromisso com essa pauta. Nós estamos tentando fazer com a FAMURS, nós vamos fazer com a FAMURS e com o governo do Estado. A Secretaria de Cultura do Estado também está nessa luta, está nessa batalha, e várias entidades da sociedade civil, né, dos artistas, que também estão se mobilizando. Então tem uma coisa muito legal acontecendo nesse momento, que é essa mobilização. E aí, se ela vai ter sucesso ou não, é isso, vai depender desses próximos dias aí da gente intensificar, né, esse contato tete-a-tete aí com os nossos deputados e senadores. Ótimo. Bom, mais pessoas aqui chegando, o Henry Figueiredo também participando aqui com a gente, a maioria aqui, o Thiago Fagundes, né, dando parabéns à Luísa pela resistência, e a gente vai seguindo aqui a nossa pauta, né. Eu tenho pensado muito sobre o momento, né, o momento tem exigido de nós também, enquanto sociedade, que a gente tenha presença, né, tenha uma atuação coletiva em defesa da vida. Nós estamos hoje avaliando a conjuntura e a situação política do país. Nós hoje carecemos de um governo que tenha esse olhar, né, que consiga atender às necessidades de todas as áreas da população de forma geral. Os índices de pessoas mortas e infectadas têm aumentado de forma assustadora no Brasil. E enquanto a renda emergencial não chega, enquanto as ações do governo não chegam, a sociedade tem adquirido uma consciência coletiva também bem interessante de participar, de poder colaborar, né? Assim, várias redes de solidariedade se criaram em São Leopoldo. Eu tenho participado do pontapé inicial e dando a retaguarda política, né? Existe uma rede de solidariedade que foi criada com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia e a Unicinos. Eles estão focados na população que mora em ocupações da cidade, são pessoas que não têm moradia própria, não têm saneamento básico, vivem da coleta de resíduos. Então, com essa situação, a situação deles se agrava muito, né? O acesso à renda praticamente não existe nesse momento. Existem redes de solidariedade organizadas nos bairros através de associação de moradores, né? A gente acompanha a atuação na Vicentina, ali com a Ambave, aqui na Grande Feitoria, o Fala Feitoria tem promovido também ações, né? A sociedade vai se mobilizando, existe o banco de alimentos no ginásio, existem empresas ajudando a doar desde uniformes, materiais para os trabalhadores da saúde, né? A própria sociedade civil tem colaborado na implantação do nosso hospital de apoio ao centenário, né, que vai ser no Monte Alverne. Então, eu percebo que o momento é um momento onde a gente deveria estar tendo acesso a políticas públicas, mas numa total ausência de política pública e ausência de governo, a gente acaba que a sociedade não espera, né, a fome não espera, as pessoas se organizam e de alguma forma elas colaboram. Então, eu tenho pensado muito, queria dividir com vocês isso, dialogar com vocês a respeito, né, de talvez a gente construir aqui na cidade um festival de arte e cultura, na linha de uma virada cultural, talvez, num final de semana, onde a gente conseguisse de casa, os artistas de casa, né, apresentando o seu trabalho, a sua arte, e a sociedade como um todo participando de alguma forma, uma vaquinha virtual, sabe, Luísa? Para além da questão do alimento que o poder público tem trazido, para além do tema da renda, que a gente aguarda com muita força assim, a aprovação dessa lei, mas eu acho que a sociedade também se envolve, porque quando a gente começou aqui, tu cantando, né, e a gente falando esse poema da Zélia Duncan, que diz, você não precisa dos artistas, né, quando a gente fala aqui da saúde mental, desse momento em casa, que para nós é tão desafiador também, né, para que a gente consiga beber de algumas fontes que nos mantenham com esperança, né, com sonhos vivos, com vontade de viver, de acreditar numa superação desse momento, né. Então, eu tenho pensado e queria propor, assim, queria jogar essa ideia para ti, Pedro, como secretário, para ti, Luísa, como artista. Eu topo, se vocês gostarem da ideia, a gente poder construir, talvez, um festival de arte na cidade, um festival fique em casa, digamos assim, né? Em casa, concentrando, talvez, as atrações
num final de semana, porque, na verdade, as lives, quando a gente começa a fazer muita live, tem algumas lives culturais, né, que servem para arrecadação, elas se pulverizam muito. Então, alguns artistas têm adotado isso, mas é pequena a forma de arrecadar, né? E se nós fizéssemos isso concentrado num final de semana e a gente mobilizasse a população de São Leopoldo para fortalecer a nossa classe artística local, né? Que as pessoas possam contribuir com um ingresso através de uma vaquinha, e esse montante fosse distribuído, talvez, depois para todos os artistas que participaram, né? Eu acho que poderia ser uma sacada legal, uma virada cultural, acho que já está meio batido, mas na ideia de uma coisa concentrada, uma programação assim que a gente entra nela e fica no final de semana todo, ao invés de pipocar com lives, uma ação coletiva da classe artística local e mobilizar a população leopoldense, sabe? Para que a galera contribua, para quem pode, né, contribuir, depositando numa conta virtual e a gente arrecadando, depois com transparência, podendo apresentar o que se arrecadou, né, como é que conseguimos distribuir entre os artistas. Não sei o que vocês acham dessa ideia, se isso colaboraria, se seria interessante. É uma proposta, né, que eu queria lançar aqui para vocês e também ouvir o pessoal espectador, assim, como é que vocês acham, se daria para a gente talvez puxar uma questão assim local nossa. Eu acho que tudo vem a colaborar agora, né? A gente já vinha pensando assim em ideias de festival para escrever em LIC, que a gente sabe que agora também a gente não vai conseguir captar recursos nesse momento. Tínhamos pensado em diversas outras saídas, o Pedro tinha dado várias ideias também, né, da gente tentar patrocínios e coisa para poder pagar os artistas e colocar os artistas no ar, mas eu acredito que nesse momento toda a ideia seja bem-vinda, né, de saídas e medidas para que a gente consiga recurso. Então eu acho super válido, acho que a gente pode desenvolver sim. Pedrão, o que tu acha aí? Não, eu acho a ideia ótima. Eu acho que a gente tem que considerar as diferentes dimensões dessa questão, né? Inclusive, eu já fiz essa fala no comitê. Eu sou gestor público, né? O meu salário é pago pelo dinheiro público. A minha tarefa é garantir o apoio, o suporte, as condições da cultura e da arte se desenvolverem de forma plena na cidade. E apoiar os artistas faz parte disso. Então, eu estou batalhando para liberar os recursos públicos, né? E aí eu comentei isso, né? Acho que todas essas iniciativas também que a gente possa construir de mobilização da sociedade, elas também são importantes, porque se a gente for pensar, muita gente gasta dinheiro com atividade cultural, com entretenimento semanalmente, mensalmente, né? E agora esse dinheiro ele na verdade agora ele está sendo concentrado nessas grandes plataformas virtuais, né? A Amazon está ganhando mais, o Netflix está ganhando mais, o Facebook está ganhando mais, o Spotify, e os artistas locais menos, ou seja, a quarentena, ela concentra ainda mais a renda da cultura nos grandes meios internacionais e tal. Então, a gente fazer iniciativas de captação de recursos, e como uma vaquinha virtual num festival, eu acho muito legal a ideia, claro que a gente pode apoiar. A gente tem que definir também como vai ficar a programação cultural da cidade, das outras, Festival de Música, São Leopoldo Fest, Feira do Livro, que a gente quer fazer eventos virtuais, como disse a Luísa, daí, né, pagando cachê para os artistas, mas eu acho que todas essas iniciativas, mesmo quando elas tiverem cachê, a gente também tem que tentar construir esse engajamento do ingresso, do apoio cultural, né, um apoio cultural pela internet, algo assim que não precise da presença. Porque isso também agrega, né? Porque as pessoas precisam de recurso para o dia a dia, né? Não podem também ficar tanto tempo sem trabalhar, sem receber. Isso vai ser muito difícil. Né? Então, eu acho que isso. Importante que esse movimento venha de uma página que tenha bastante visualização de pessoas, que as pessoas realmente acompanhem e que as pessoas, que de repente seja feita uma campanha forte para que as pessoas se engajem nisso, né? E realmente acompanhem, assistam, porque como tu falou, Ana, a gente tem acompanhado os artistas que têm feito lives,
as visualizações são poucas e a verba é pouquíssima, né? E mesmo os festivais maiores que estão acontecendo têm conseguido pouca verba. Então, eu acho importante que a gente fizesse um trabalho forte de divulgação, né? Se a gente vai fazer, vamos fazer um trabalho forte de divulgação que todo mundo esteja sabendo disso, que passe no VS, que passe em todas as redes públicas de São Leopoldo, e para que isso aconteça, para que a população realmente veja e se engaje, e de repente com o vídeo dos artistas também, até esse vídeo da campanha que a gente fez falando sobre a importância da cultura, sobre o que os artistas estão passando, né, para que haja essa sensibilização popular e as pessoas queiram colaborar e queiram se engajar e queiram assistir, né? Com certeza. Quando eu pensei, assim, na ideia do festival, eu também acompanho alguns artistas que fizeram lives, assim, individual, né? A gente vê, assim, os nossos amigos, né, que estão se movimentando. E aí eu percebi o quanto são poucas as pessoas que entram, né? A contribuição deve ser pequena. Eu sempre acredito que uma unidade na ação, ela traz uma dimensão maior, sabe? Então, talvez, ao invés de cada artista estar ali naquela batalha, tentando, né, fazer do seu jeito uma forma de sobrevivência, a gente chamar para uma unidade e ter uma ação coletiva. E aí seria em nome de toda a classe artística da cidade. E envolveria a população, né, de São Leopoldo e também a região, por que não, né? Porque as relações vão se espalhando, e aí promover esse fortalecimento seria uma atitude, digamos assim, muito solidária de quem consome a cultura no dia a dia, né? De quem acha legal que a arte continue, mas que não consegue pensar hoje que os artistas estão nessa situação, né? Então, a gente quer vocês, assim, bem, né, fluindo, e eu acho que é uma obrigação da sociedade, é um ato solidário, né, é um ato humanista, né, eu acho que é uma correlação de participação coletiva no tema da cultura, né, tanto como política pública, como consumo da cultura. E aí eu fico olhando na TV, a galera assiste uma live sertaneja e tal, né, mas assim, os grandes artistas vêm, né, então eu pensei, poxa, os grandes têm todo aquele aparato ali, por que a gente não pode dar o espaço para os nossos pequenos, né? Tá aqui a Celina, eu acho que a filha dela é uma música aqui da nossa cidade, né? Ela falando isso, que os artistas grandes sempre têm oportunidade e os pequenos não. Então, quem sabe a gente pode produzir essa ideia, né? Que bom que vocês gostaram, eu acho que é uma sementinha que a gente joga aqui. A gente pode marcar uma reunião, né? Fazer uma reunião virtual, aí trocar uma ideia. Eu queria só fazer um registro, Ana, e destacar aqui também, né? O Conselho Municipal de Cultura, na figura do Otávio, que é o nosso presidente, está cumprindo um papel muito importante também nessa articulação. A Associação dos Amigos do Centro Cultural José Pedro Boécio, que a Elvira é a presidente, mas a Kátia, a Suzy e a Ângela de Lemburgo estão ali também. Quer dizer, tem muitas, além do comitê, que tem muito mais gente também, tem muitas pessoas que eu acho que podem ser parceiras de uma iniciativa como essa, e acho que a gente tem que agora ir organizando isso no tempo, né? Essa é a minha preocupação desde o início. Nós estamos batalhando para liberar um recurso agora emergencial, que é para agora, né? Claro. Mas a gente sabe que tem os outros meses, que tem a continuidade disso depois, né? E aí agora virou moda falar do novo normal, né? Não vai haver um normal depois da pandemia, vai haver um novo normal. Hoje eu vi até o Marquesan falando sobre isso, achei até meio engraçado. Mas o novo normal, que a gente não sabe o que vai acontecer depois, certamente ele já impactou a vida da cultura para o resto das nossas vidas, quer dizer, isso vai mudar, vai mexer com a forma de funcionamento do nosso setor. Então, eu acho que a gente vai ter que ir pensando em diversas iniciativas. Uma outra que apareceu também, que eu achei muito legal, é a ideia da gente fazer algumas iniciativas de artistas tocando em janelas, sacadas, um caminhão com uma orquestra tocando. A Lúcia Passos quer fazer uma iniciativa, a Presto está há 2 semanas tentando um caminhão para sair com um grupo de cordas, tocando pelas ruas da cidade, para levar a música, levar, né, um pouco de alegria, um pouco desse clima, assim, para as pessoas, e isso também despertar, né, uma sensibilidade. Eu acho que muitas iniciativas podem ser pensadas e são válidas, desde que nesse momento não reúnam presencialmente ninguém, né, e a gente vê, às vezes, na frente de algum hospital, né, não sei onde é que eu vi, assim, também, algumas ações, assim, que rolaram
para os trabalhadores da saúde, né? Músicos e artistas, achei muito legal. Tá pipocando no mundo isso, né? Acho que começou lá na Itália, que os italianos gostam de cantar, né? E aí começou aí, se viralizou no mundo isso. Né? Nossa! Mas então, é isso aí. Os artistas estão criando, estão tendo ideias, pensando em como se reinventar, né? Eu sei que a gente, quando a gente fala, essa semana eu escutei isso ainda, alguém falando, é muito fácil falar em se reinventar quando você tem equipamento, internet e tudo que precisa em casa, né? E quem não tem, né? E quem não tem nada? E quem não tem como o recurso chegar, como as notícias chegarem. E a gente sabe que existem muitos artistas entre nós que também estão nessa situação, né? Então, agora a gente está, quem pode e quem consegue, procurando formas de se reinventar, novas formas de se comunicar e gerar arte para o mundo. Mas para isso é necessário que venham os recursos, porque a gente está fazendo e produzindo arte de todas as formas que a gente consegue, mas apesar de estar gerando essa arte para o mundo, os recursos ainda não chegaram na gente. E a gente não parou de trabalhar. A gente ainda está trabalhando. A gente está trabalhando desde que o isolamento... Não parou nunca, mesmo com o isolamento. A gente está trabalhando em casa, a gente está tentando aprender em como mexer em equipamentos que a gente nunca precisou. A gente está precisando pedir emprestado para amigo que traz de carro no portão, que não sei mais o quê, porque a gente não tem o equipamento para poder oferecer para vocês um mínimo. A gente está precisando conseguir aprender a manipular coisas que a gente nunca precisou e que a gente não tem conhecimento. Aprender coisas de um dia para o outro, para poder gerar conteúdo para vocês. A gente nunca parou de trabalhar. A gente está aqui produzindo, pensando, estudando e trabalhando. A grande questão é que o nosso trabalho ainda não recebeu nenhum recurso. Então, para além do trabalho, o trabalho ele tem uma volta. A gente vive, infelizmente, num sistema capitalista. Então, a gente precisa ainda pagar pela nossa comida, a gente precisa pagar por tudo, né? Só não paga para respirar. Hoje em dia, estavam querendo cobrar até energia solar. Então, é necessário que esse nosso trabalho tenha um retorno. A gente está trabalhando para a gente, para vocês, para o mundo. E é necessário que esse retorno venha para a gente poder subsistir, né? Eu sempre coloco, assim, essa importância da questão da lei emergencial, vou falar de novo da lei, justamente porque entra esse quadro, né? A gente está pensando em festivais e em diversas formas para conseguir seguir gerando arte, e a gente se comunicando e se ver e poder tocar. O artista sente saudade de estar tocando, de estar com vocês, de estar vendo, de estar... mas a gente sabe que muitos artistas não têm esse recurso para fazer a live, não tem a internet em casa, não tem como fazer um vídeo. Há pouco tempo, no comitê, todo mundo que está ali no comitê se conhece, né? Foi muito difícil que cada artista conseguisse fazer seu vídeo, porque tinham pessoas que não conseguiam baixar o vídeo, porque tinham uma internet ruim, porque não tinham acesso, porque tiveram que pegar emprestado. Tu entende? Às vezes há uma visão das pessoas que não enxergam os que estão sempre invisíveis, sabe? Gente, essas pessoas invisíveis existem. Elas estão aqui, elas estão gerando, estão criando, estão trabalhando e elas não têm condições para fazer muita coisa que nós, graças a Deus, temos, né? Então, a importância dessa lei para esse momento, a importância da renda básica para as pessoas, a importância de que esse dinheiro chegue nessas pessoas que não tem como fazer live, que não tem como ir na casa dos outros, que não tem carro, que sequer a informação chega lá, né? A gente precisa acolher essas pessoas também. Esses artistas precisam de um retorno. Aliás, os artistas e os técnicos que trabalham para os artistas, que também estão sem nenhum toda a cadeia agora. produtiva, né, da cultura. Toda a cadeia produtiva. Muita gente, né, envolvida nisso. Ana, não sei como é que está o teu tempo. Não, a gente está encerrando aqui, vocês falam, eu fui me emocionando aqui, esse novo aí para nós agora, quem sabe a gente pensa no mês de junho, vamos sair dessa live, tá, com o propósito da gente sentar e organizar e quem sabe
promover esse momento. E é claro que eu imagino que para que os artistas tenham condições de fazer a sua apresentação, a gente teria que contar, né, talvez com o apoio do poder público, Pedro, que destinasse um espaço, Claro, minimamente assim, com a a gente pode apoiar. infratécnica. Mas é de artes também, quem pinta quadros e tal, acho que achar formas da gente ir colocando também na tela, né, e passando isso num final de semana, e que todos possam ter o direito, né, de expor seu trabalho e também de fazer parte dessa arrecadação. Mas, enfim, a galera aqui está muito contente, assim, com vocês, eu estou muito emocionada, acho que foi uma live, assim, que me tocou muito, né, porque a gente começa a pensar na dimensão dessa pandemia na vida de cada um, a gente vai vendo os segmentos, cada um, a escola sem alunos, né, e a gente pensa hoje, assim, a vida sem cultura é muito difícil, né? Acho que ela é essencial, assim, para nós, para manter a nossa dignidade humana, né? E até para humanizar a sociedade, que é uma luta que a gente vem travando contra todo esse fascismo que está aí, né? Que não está nem aí para mortes, não está nem aí para as pessoas, muito menos para a arte. Então, eu estou muito emocionada, quero agradecer a vocês, Pedro, a ti e a Luísa, por vocês terem estado aqui. Ana, deixa eu só, antes de tu encerrar, só queria dar uma ideia aqui que agora me surgiu ouvindo vocês. A gente ouve muito falar dessa questão dos serviços essenciais, né? Então, saúde é essencial, assistência social é essencial, segurança é essencial. Será que a gente não pode propor que a cultura também seja um bem essencial? Já que a gente fala tanto sobre isso, né? Será que a gente não poderia pensar no novo essencial, então, já que tem um novo momento acontecendo? Como é que as pessoas vivem sem cultura em casa, né? Não vivem. Sim. Então, a gente poder, talvez, daqui a pouco, pensar também nessa dimensão da cultura como um serviço, como uma atividade essencial da economia, das atividades, e não tratar como dessa forma, né? Que a gente fica sempre sendo o enfeite da festa, a cereja do bolo. Ah, mas se der, deu, se não der, não deu, né? E acaba, muitas vezes, que a gente não ocupa o papel que deveria, né? Então, só uma provocação aqui, né? Sim, é uma pergunta para a gente deixar aqui. Será que a cultura não é essencial? A gente sempre falou disso, né, Pedro? Que a cultura fizesse parte da cesta básica, né? Da população, né? Até eu acho que nessas distribuições de alimentos que a gente faz e tal, de repente, outra ideia que me surgiu esses dias, conversando, eu não lembro com quem, acho que foi com a Bruna, né? Sobre a oferta de livros, né? De repente, para além da gente entregar alimentos para a população, a gente fazer campanha também de livros para que as pessoas em casa possam ter acesso a uma leitura, né? Eu acho que a gente incluir na cesta básica a cultura foi sempre o nosso sonho de consumo, né, Pedro? E agora o essencial, eu acho que é o momento da gente dizer o quanto a cultura é essencial na nossa vida. Luísa, eu não sei se tu vai nos brindar aqui no final da nossa live, vai cantar pra gente ou não. Eu quero. Isso é uma provocação, daí tu pode fazer a tua fala de encerramento e depois a gente se despede ouvindo tua voz. Tá bom. A cultura, ela sempre foi essencial, né? Mas nunca foi reconhecida como essencial. Eu acho que para esse mundo novo, então, falta esse reconhecimento, né? Que venha o reconhecimento da cultura como essencial, porque essencial ela sempre foi, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar minha fala lendo um texto, que foi um texto que eu fiz para esse vídeo, que a gente vai lançar amanhã, da campanha, e eu encerro... Tô louca para ver esse vídeo. Então. Tá bom. Todo mundo que tá ouvindo aqui já sabe, amanhã, quando o vídeo sair, a gente vai bombar ele nas redes para apoiar esse vídeo. Então, meu nome é Cultura. Eu inspiro, sensibilizo, sou alma, sou amor, sou atitude, sou movimento. Eu tenho o poder de unir, de fazer sentir, de fortalecer, de transcender todo o mal e transformar. Eu sou a expressão de um povo, sou reflexo da história da humanidade. E trago toda a diversidade que forma a população. Trago a alegria, a fragilidade, a dor, a vivacidade. E em tempos de pandemia, trago sanidade, acolhendo o seu coração. Nós somos um só. A cada canção, a cada livro que você lê,
Cada vez que você me acompanha na TV, na rua, na praça, nos computadores e smartphones, no rádio do carro, nas histórias que você conta para sua filha ou filho adormecer, eu estou junto, abraçando você. Porém, não posso seguir me refazendo, me inovando, me espalhando por ruas, casas e corações, sem aqueles que me fazem existir. Sem aqueles que criam, que fazem a arte acontecer, que fazem a cultura prevalecer e permanecer circulando viva nessa terra. Os artistas e agentes culturais precisam de você. Precisam do mínimo para subsistir e poder seguir gerando tudo que é arte e nos faz humanos. Hoje, o Brasil possui um fundo de cultura de 2,8 bilhões. E enquanto esse valor destinado à cultura está parado, os artistas passam fome, perdem seus lares e sobrevivem de doações. Por isso, é de extrema necessidade que a Lei 1075 de 2020 seja aprovada, para que a arte volte a respirar e os artistas e fazedores culturais que mantêm viva a nossa história possam sobreviver e seguir gerando luz ao nosso país. A cultura exige que a lei seja aprovada. Lei emergencial cultural já, pela arte, pela cultura, pela sanidade, por todos nós. Uhul! Muito bom. Lindo. Ai, Lindo. obrigada, Luísa. Então vamos à música. Vamos lá? Ainda vai ter mais música. Eu gosto de encerrar com essa música e eu sempre faço essa fala que se a gente tivesse mais amor no mundo, de repente a gente não estava precisando lutar todos os dias por políticas públicas para as pessoas, né? Por respeito, pelo mínimo. Eu quero ver você dizer que o amor iluminará. Eu quero ver você dizer que é luz. Eu quero ver você dizer que o amor iluminará. Eu quero ver você dizer que é luz. Luz que ilumina a praça, ilumina a casa, a janela, hoje, o amanhã. Luz que ilumina o céu, deixa azular o dia e tira do divã. Luz que fortalece a gente a lutar pela gente todo dia de manhã. Luz pra iluminar um beijo molhado, um abraço apertado, me dê a mão. Seja luz. Agora é a hora do aplauso virtual aí, galera. Eu quero ver você dizer que o amor iluminará. Eu quero ver você dizer que é luz. Somos um povo herói, cobrado, retumbante, andando em guerra, na contramão, perdido em direções opostas, perdidos no escuro, num estado de exceção. Tudo gera uma ofensa, o mundo explode em ódio, intolerância e agressão. A gente tem que se unir, racionalizar e espalhar respeito e amor. Seja luz. Seja luz.
amor iluminará. Eu quero ver você dizer que é luz. Em tempos de pandemia, seja a luz. Seja a luz para alguém com uma escuta, seja a luz para alguém com uma palavra amiga, seja a luz fazendo uma doação. Não gerem dor, não gerem discórdia, gerem amor, acreditem na ciência, protejam a vocês e ao próximo e as suas famílias. Iluminem-se, iluminem o mundo. Seja a luz. Ai, Senhor. Parabéns, Luísa, muito bonito. Ai, Luísa, muito obrigada. Muita gratidão a ti, Pedro, obrigada. Eu que agradeço. Nossa, eu tô muito emocionada. Muito. E aqui a galera que está participando, eu acho que são palmas, palmas e palmas que eles estão mandando aqui para ti, muita luz, todos dizendo que tu é luz, né? E que toda a nossa classe artística merece nosso respeito, nossa solidariedade, nosso apoio. Vamos lutar pela aprovação do PL 1075, vamos organizar aqui um festival solidário para arrecadar grana para essa galera massa que a gente tem em São Leopoldo, né, Pedro? E vamos vencer essa pandemia com mais amor, mais luz, mais esperança e mais cultura na nossa vida. Por favor, obrigada, que gente. Todos sejamos luz. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Luísa. Obrigada a todos. Obrigada, Pedrão. Abraço, beijão.